Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, nós estamos a tentar explicar, e como viste em outros vídeos anteriores, nós estamos a tentar explicar o Apocalipse, especificamente o seu capítulo 17, ok? Se ainda não viste os vídeos anteriores, convido-te neste momento a veres. E nós já vamos na nossa 8ª aula. Nesta aula nós vamos falar sobre águas e ver a sua interpretação à luz das Sagradas Escrituras, como sempre. Portanto, esse é o nosso único objetivo. Não estamos aqui para dar a nossa interpretação, mas sim a interpretação dada pelas Sagradas Escrituras. Portanto, é esse o nosso único objetivo. Não temos aqui pretensão de dar seja o que for nosso, ok? Obviamente que algumas coisas dependem da interpretação pessoal, como é óbvio, mas o que nós estamos a fazer é exatamente cingir-nos o máximo possível às Sagradas Escrituras, ok? E hoje, na aula de hoje, que é a nossa 8ª aula desta segunda teoria, 8 Yaven, ok? Portanto, 8 já sabemos o que é que significa, e Yaven ainda não chegamos lá, havemos de chegar. E hoje vamos falar sobre águas e o que é que isso significa à luz das Sagradas Escrituras. É esse o nosso único objetivo. Se bem conheces, águas é aquilo que nós temos como fundamental na vida nesta Terra. Portanto, sem a água no seu estado líquido, era impossível viver aqui nesta Terra. Podíamos ter água, mas se não conseguíssemos tê-la no estado líquido, por exemplo, não conseguíamos bebê-la, não é? Ou então tínhamos que a mastigar e engoli-la, também podia ser, mas a água no seu estado líquido, não é? É o que faz, eu costumo dizer que é o motor do nosso planeta. E Deus vai usar este bem essencial à vida, não é? Este bem essencial à vida, para também transmitir a sua mensagem, portanto, dentro das profecias. E obviamente que água não vai simbolizar água, não é? Portanto, obviamente que a água vai ter um aspecto mais específico, podemos assim dizer. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Se bem te recordas, na última aula nós ficamos no clímax desta mesma profecia, que era a batalha do Cordeiro contra a besta e os 10 reis, que eram representados pelos seus 10 chifres. E, como tu viste, a vitória está garantida, não é? Portanto, o Cordeiro venceria a besta e os 10 reis, e seria ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu continuo a dizer Amém. Amém. Por isso. Mas o capítulo 17 do Apocalipse não termina no versículo 14, e, portanto, do 15 até o 18... Portanto, ele termina no 18, o anjo vai dar mais algumas interpretações a João. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Diz assim no versículo 15: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Portanto, como tu podes ver, águas representa povos, multidões, nações e línguas. E esta prostituta, não é? Esta grande prostituta, a grande Babilónia, estava assentada quando? No tempo de João. Portanto, para mim, esta mulher já existia no tempo de João. Portanto, era alguém que estava a perseguir os seguidores do Mestre Yeshua, de Jesus, já vimos isso também em aulas anteriores. E esta mulher, ao estar assentada sobre povos, multidões, nações e línguas, ela dominaria, não é, estes mesmos povos, multidões, nações e línguas. Okay? Então eu vou-te ler aquilo que eu escrevi aqui em baixo. Okay? Diz assim: águas, em profecia, significa povos, multidões, nações e línguas. Portanto, isto aqui não há dúvida nenhuma, okay, que águas têm esse mesmo simbolismo. Só que nós podemos ir um bocadinho mais à frente. Nós não vamos ver nesta aula o que é que significa estas mesmas águas, porque pode significar exatamente águas, e nós vamos ver que de facto assim é. Mas mais do que isso, significa exatamente este domínio que esta mesma prostituta teria nesta altura de João presente.
Esta mulher está assentada, presente de quem? De João, sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. O seu trono tem o apoio destes povos e eu costumo dizer que não são poucos. Vamos ver no versículo 18, ainda vamos ver aqui durante esta aula. Reforço que esta realidade pertencia à época de João. Portanto, isto é da época de João. Portanto, não é do futuro nem do passado de João, mas sim do presente. E no próximo capítulo, portanto, no próximo capítulo da minha teoria, não do Apocalipse, nós veremos que estas águas são específicas, portanto, são mesmo águas também. Portanto, eu continuo a dizer que estas águas podem ter uma dupla interpretação. Podemos assim dizer, podem ser mesmo águas, ok? E vamos ver que essas águas são específicas, são mesmo águas. E também este domínio que esta mulher teria sobre estas mesmas águas, não é? No versículo 3, o apóstolo João é levado a um deserto. Portanto, se bem se te lembras, quando nós tivemos a nossa aula no versículo 3, o apóstolo João é levado a um deserto. Ora, como tu sabes e como nós vimos, nos desertos há escassez de água, não é? Fazendo uma ligação entre os versículos 13 e 15, a besta e a mulher assentada em si não teriam o mesmo domínio e apoio que a mulher tinha na época do apóstolo João. Okay? Portanto, se esta mulher estava assentada sobre muitas águas no tempo de João e ela depois vai aparecer assentada sobre uma besta num deserto, portanto a realidade não é a mesma. Mas a mulher é. Okay? A mulher é a mesma, mas a realidade não. Portanto, estamos a falar de épocas diferentes. Pelo texto, podemos concluir que a diferença seria muito significativa. Porquê? Porque estamos a falar de muitas águas e estamos a falar num deserto onde há escassez de água. Portanto, esta diferença tinha que ser significativa. E eu faço aqui a relação, aqui muitas águas versus o deserto. Ok? Quando introduzir a possível interpretação do texto, será fácil verificar esta diferença. Portanto, nós temos que introduzir algumas interpretações para depois, no final, nós percebermos esta diferença entre águas e deserto. Ok? Portanto, ainda temos que estudar bastantes partes desta mesma profecia. E agora vou-te ler aqui apenas os versículos 16 e 17, que diz o seguinte: E os 10 chifres que viste na besta são os que aldearão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Portanto, estes 10 chifres que viste na besta, não é? São os que aldearão a prostituta. Isto é, estes 10 reis, eles vão desolar esta mesma prostituta. Portanto, que nós ainda não sabemos muito bem o que é, mas já tivemos alguns vislumbres desta mesma prostituta. Estes 10 reis vão desolar esta prostituta, vão colocá-la nua, vão comer a sua carne e a queimarão no fogo. Obviamente que isto aqui é um sentido figurado, não é? Porque eles não vão comer a carne da mulher, não é? O que eles vão fazer é, sendo esta prostituta alguém, ou simbolizando alguma coisa, estes 10 reis destruiriam, não é? O poder desta mesma prostituta. É essa a ideia. O que é que o anjo estava a dizer a João? Estava a dizer que aquela entidade que naquele momento estava a perseguir os cristãos, um dia seria destruída. Seria destruída. Não é? Portanto, ela acabaria com essa mesma perseguição. Isto é, não seria uma perseguição eterna. Não é? Portanto, isto é uma mensagem de esperança. Porque Deus tem posto em seus corações, portanto, em que corações desses mesmos 10 reis, que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Portanto, além deles destruírem esta mesma prostituta, eles vão dar o seu poder a esta mesma besta. Não é? Portanto, depois de eles destruírem a prostituta, eles vão dar o poder à besta para que se cumpram as palavras de Deus. Ok? Qual é o intento partilhado por estes 10 reis? Portanto, a resposta está no versículo anterior. Odiar, desolar, despir a prostituta e, por fim, destruir a mulher. Não podemos esquecer que, quando não fazemos nada, podemos estar a apoiar a outra parte. Ok? Portanto, aqui eu faço aqui uma salvaguarda, que nestes 10 reis, não é?
pertencendo a um determinado povo, não é? Se eles não fizeram nada para, por exemplo, para salvar esta prostituta, então eles estão também implicados nesta mesma destruição. Okay? Aquilo que eu estou a dizer. Estes dois versículos que aqui estão, obviamente que eu não vou, são versículos que nesta interpretação desta mesma teoria eu não vou falar sobre eles. Ela vai ficar para a teoria número 4. A interpretação destes dois versículos vai estar mais específica. Obviamente que eu vou falar em algumas coisas nesta mesma teoria, mas vai ficar para a teoria número 4. Ok? Portanto, o objetivo é exatamente ficar para a teoria número 4. Porquê? Porque ainda falta estudar muitos aspectos desta mesma teoria, da história. Okay? Portanto, não faz sentido estar a falar neste momento sobre estes dois versículos. Na teoria número 4, aí sim nós vamos dar a interpretação destes mesmos dois versículos. E agora gostava de terminar esta mesma aula com o versículo 18. Diz assim: E a mulher que tu viste, portanto, a mulher que viste logo no início, no versículo número 1, é a grande mulher que reina sobre os reis da terra. Portanto, esta mulher portanto, é aquilo que nós temos que compreender e que eu compreendo e que eu faço essa interpretação. Esta mulher é a grande cidade que reina, portanto, reina quando? No presente de João. Isto é, esta cidade era portanto, esta mulher, esta grande prostituta, era a cidade que naquele momento de João, naquela época, reinava sobre os reis da terra. Ora, aqui, com este versículo, eu penso que não há dúvida nenhuma qual é esta cidade. Não é? Qual é a cidade que reinava no tempo de João? Era exatamente a cidade de Roma. Portanto, a cidade de Roma era a responsável pelo domínio romano de todo o mundo. Okay? Portanto, o Império Romano, que dominava todo o mundo. Obviamente que o domínio dos romanos não foi um domínio universal. Eles não dominaram todas as pessoas que existiam sobre a face da Terra. Okay? E vais ver vários impérios que os romanos nem sequer lá chegaram. Não é? Mas este todo, não é, que domina os reis da Terra, significa a maior parte. Aquela parte que era mais conhecida, que talvez estivesse mais desenvolvida, ok? Portanto, a mais conhecida, e nunca te podes esquecer que tem que estar sempre incluído o povo de Deus. E neste momento, não é, o povo de Deus, o povo judeu e o povo cristão, estava dominado exatamente por este mesmo grande império romano. Portanto, esta mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Portanto, sobre os reis da terra, os reis mais importantes, podemos assim dizer, daquela altura. Quem é esta cidade? É Roma, sem dúvida nenhuma. Portanto, com este versículo não fica qualquer dúvida de que esta cidade é de facto Roma. Em primeiro lugar, eu faço a ligação deste versículo com o 3. Ora, portanto, eu primeiro quero fazer aqui alguns esclarecimentos. Se a mulher está assentada sobre muitas águas, representa uma posição de realeza. Se bem se te recordas, quando eu falei sobre o assentado sobre muitas águas, ficou sempre aquela dúvida se de facto representava ou não realeza, mas com este versículo não fica qualquer dúvida, não é? Portanto, se é presente, se reina sobre os reis da terra, se as águas representam exatamente povos, nações, multidões, etc, etc, portanto, esta só pode ser uma situação de realeza. Então a mulher assentada sobre a besta, de cor de escarlata, também representam a mesma situação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta mulher, na altura em que aparece esta profecia, como ela está assentada sobre a besta cor de escarlata, então também ela era uma rainha nessa altura. Ok? Quando ela depois foi destruída. Não é? Mas nessa altura ela era uma rainha. Com esta interpretação do anjo não fica qualquer dúvida. A mulher era, portanto, este presente do apóstolo João, a grande cidade que reinava sobre os reis da terra. E é por aqui que vamos começar. Ok? Portanto, que é Roma, sem dúvida nenhuma. Portanto, para mim não tenho dúvidas nenhumas que esta cidade é a cidade de Roma. Sem dúvida nenhuma. E agora eu faço aqui uma reflexão. E é com isto que nós vamos terminar. Pode-se perguntar neste momento, se a cidade já existia, no tempo de João, porquê é que o anjo não disse o nome dela? Não é? Portanto, se ela já existia, não é? E penso que
costuma-se dizer, era só dizer a João, olha, esta é a cidade de Roma, porque é que o anjo não disse que era Roma? Ok? E eu vou dar aqui uma possível resposta. Obviamente que eu não sei, mas aquilo que eu deduzo é o seguinte. Se o nome da cidade estivesse explícito no texto, portanto, se João, ao escrever o Apocalipse, escrevesse lá, é a cidade de Roma, o livro seria automaticamente destruído. Okay? Portanto, aquilo que eu penso é que se tivesse lá o nome de Roma, que Roma um dia seria destruída, não é? O livro era simplesmente queimado, destruído, não é? Sem dúvida nenhuma, que eles não iam pôr a circular um manuscrito, não é? Onde estivesse a dizer que a cidade, que era exatamente o centro do Império Romano, fosse um dia ser destruído. Isso era traição, não é? Podemos assim dizer. Então, eu digo o seguinte, que o anjo foi tão claro, não é? O anjo foi tão claro, portanto, ao ler estes versículos, qualquer pessoa, não é, que conheça um pouco da história do tempo de João, e até os próprios seguidores do mestre Yeshua, fica claro que de facto esta é a cidade de Roma. E para mim, no meu entendimento, fica confuso compreender por que razão aqueles que poderiam destruir o livro não perceberam a profecia. E aqui eu ainda faço mais uma observação, que é o seguinte, ainda hoje, não é, depois de todo este cumprimento destas profecias, ainda hoje há pessoas que não compreendem, que é uma coisa que eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça, está bem? E isto é apenas um desabafo, não é? Mas, de facto, o anjo foi tão claro que é impossível não compreender porque é que não se vê logo que é a cidade de Roma, sem mais qualquer artifício de pensamento, de interpretação. É a cidade de Roma, okay? E a verdade, não é? Claro que obviamente a Bíblia explica-se a si próprio, e agora vou-te trazer aqui um versículo que a verdade está escrita em Marcos 4, 11 e 12. Portanto, a própria Bíblia dá a resposta a esta minha interrogação. Diz que só a alguns é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Ok? Portanto, só alguns é que têm este privilégio de conhecer estes mistérios de Deus. Está aqui. Ok? Em Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim, e ele disse-lhes, quem é que disse? O próprio mestre Yeshua, não é? Disse a quem? Aos seus seguidores. Não é? A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Portanto, o que tu estás a ver, aquilo que nós estamos a ver nas profecias, são parábolas. São imagens, não é? Histórias que contam exatamente os acontecimentos da história, não é? História com um H maiúsculo, não é? Portanto, estas parábolas são símbolos, não é? Que se interagem uns com os outros para Deus transmitir exatamente o futuro, não é? Aquilo que aconteceria no futuro. Para que vendo vejam e não percebam. Isto é, os soldados romanos e aqueles que dominavam o Império Romano, não é? Ao verem o livro de João, não perceberam, está bem? Porque diz aqui, não percebam. Eles não perceberam. Porquê? Porque só Deus é que revela aos seus filhos estas mesmas interpretações. Não é qualquer pessoa que lê isto e percebe. Porquê? Porque só os filhos de Deus, não é que leem e percebem aquilo que está lá. E ouvindo, ouçam e não entendam. Portanto, eles não entenderam. Portanto, ao ler o livro do Apocalipse, eles não entenderam que esta era a cidade de Roma. Simplesmente. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Portanto, esta é exatamente as palavras do mestre Yeshua. Portanto, vendo, não percebam, vejam, mas não percebam. Portanto, eles leram o livro do Apocalipse, mas não perceberam que era a cidade de Roma. E ouvindo, não é? Até podiam ouvir, nem sequer ler, nem saber ler, não é? Ouviam, e não entendiam. Portanto, não entenderam que esta era a cidade de Roma. Portanto, tão simples como isto. Mas, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É tão óbvio. Tão óbvio que é impossível quase não perceber.
mas o que é certo é que não perceberam. Porquê? Porque a Bíblia fala a verdade. Tão simples como isso. Portanto, a Bíblia é qualquer coisa de extraordinário ela própria. Quando nós colocamos as questões que às vezes nós não percebemos, a própria Bíblia explica essas mesmas dúvidas que nós temos. É uma coisa impressionante. Bem, e ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado da nossa aula. Convido-te a inscreveres no nosso canal, está bem? A compartilhares o nosso vídeo, a deixares o teu like, está bem? E a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que já é o teu, não é? E que espero que estejas a gostar destes nossos vídeos e que possas também aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Então, tudo bom para ti.